Olá, amados em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, temos esta oportunidade de continuarmos meditando em Sua Santa Palavra. Vamos continuar hoje falando sobre o assunto igreja. Pelo Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 18. Jesus, tendo se reunido com seus apóstolos, após ouvir a confissão de Pedro de que ele é o Filho do Deus vivo, Jesus também se dirige a ele no versículo 18 e diz, dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, que tu és Petra, uma pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É evidente que esse texto dá margem a algumas interpretações, mas está claro, lendo as Escrituras, que Pedro esclarece esse assunto. Quando Jesus fala que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, refere-se a ele. É evidente que é a rocha eterna, né? A rocha de Israel. Então Pedro, ele fica satisfeito, né? Fica contente, porque ele é escolhido por Deus. E Jesus profetiza dizendo que ele é uma pedra, no sentido de rocha, de segurança, de firmeza, né, de permanência, uma pedra, uma rocha que não se quebra e nem se esfarela, né, mas se permanece intocável. Pedra no sentido de segurança. Então, tanto Jesus é a rocha, como Pedro deve ser também uma pedra. É uma segurança, uma firmeza. No momento, Pedro é fraco, né? Pedro é um ser humano como qualquer um de nós. Mas após o dia de Pentecostes, ele foi revestido com o espírito da ousadia para ser testemunha do Evangelho, ser testemunha da ressurreição de Jesus. Ele revelou e perdeu medo, recebeu coragem, recebeu intrepidez para anunciar o Evangelho, né? Mesmo correndo perigo de vida, nunca mais ele retrocedeu. Então, Jesus revela a Pedro, que quer dizer pedra, que ele é uma rocha, ele é firme, ele é forte, ele se tornará corajoso. E Pedro, seguindo esta linha, no Evangelho, no livro de Mateus, né? Quero dizer, Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, eu vou ler o capítulo 4, né, do livro de Atos dos Apóstolos, vou ler o versículo agora 11. Né? Pedro está seguindo esta linha. Ele diz o seguinte, em sua defesa: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Jesus se tornou a pedra principal, a pedra angular, a pedra principal de uma construção. Então Pedro segue esta linha, esta conduta que Jesus começou, qualificando ele, que se chamava Simão, passou a chamar-se Pedro, que quer dizer pedra, rocha, segurança. Isso nós podemos ler ainda na carta do apóstolo Pedro. A primeira carta, no capítulo 2, verso 2, vou ler alguns versículos para se tornar bem mais claro. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que tendo experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Agora presta atenção ao versículo 5. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual,
para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nesse texto, inicialmente Pedro compara os cristãos com crianças que precisam de leite, um leite genuíno para crescimento. Crescendo, deve se tornar pedra, deve se tornar adultos na fé, como ele, Pedro, chamado por Jesus como pedra. Pedro, pedra. O cristão deve se tornar pedra, para sobre estas pedras Deus edificar sua igreja. Jesus não vai edificar a igreja dele sobre rocha, sobre areia. A casa tem que ser edificada sobre um alicerce firme, um alicerce de rocha. A base do cristianismo, nas condições humanas, deve ser formada de pessoas consideradas rochas, alicerce, resistência, fundamento. Se é que algum cristão está interessado nessa meditação, nessa reflexão, inscreva-se em nosso canal, Igreja do Deus Vivo Oficial. Deus levantou esta igreja, revelada por Ele, compreende? Deus levantou, renovou, a igreja foi do Deus vivo, Jesus fundou a igreja de Jesus no Pentecoste, Primeiro dia de Pentecoste, lá, quando Ele derramou o Espírito Santo e fortalecendo os apóstolos, tornando-os pedra, tornando-os fortes, destemidos, não temendo nem a morte, mas buscando as coisas espirituais, lançaram os fundamentos da igreja, o alicerce da igreja. Sobre este alicerce, nós, a igreja atual, está sendo edificada, está sendo construída, está sendo divulgada, mas não pode esquecer as origens. O objetivo da igreja, como Jesus tornou Pedro, que era inseguro, fracassou até chegou a negar Jesus, mas tornou ele de fraco e forte para o Evangelho, após ser revestido pelo Espírito Santo, se tornou ele tornando uma pedra, uma rocha, uma segurança. Este é o objetivo da igreja, principalmente se ela for a igreja do Deus vivo, se alguém se considera do Deus vivo, Não é o nome, a igreja é de Deus, é de Jesus, com a graça de Deus. Paulo não quis dar um nome para a igreja, ele qualificou que a casa de Deus é uma igreja, é uma comunidade de Jesus, o Deus vivo, que ressuscitou, está vivo e se salvou. Por que eu creio que Jesus pode me salvar? Por que você crê que Jesus pode salvar da condenação do mundo? Porque Ele, Jesus, se salvou. Ele, Jesus, nos está dando esta mensagem, esta confiança, esta fé. Ele disse, olha, eu venci o mundo não me venceu, eu venci o mundo. E ao terceiro dia, embora morto na carne, ele ressuscitou seu corpo, reviveu, e num corpo glorificado, num corpo espiritual, num corpo eterno, está na glória. Já entrou na glória, com a graça de Deus, já está na glória e quer nos levar para lá. Você está interessado? Se alguém está interessado, continue ouvindo um pouquinho mais da nossa meditação na palavra de Deus. Agora, de Pedro, nós vamos para a carta do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao 15. Quando Paulo, veja o apóstolo Paulo, ele presenciou a morte de Estevão, o primeiro mártir do Evangelho. Ele tomou conhecimento de Tiago, que foi morto, irmão de João, era Tiago e João, e Tiago foi morto. Você se lembra quando a mãe de João e Tiago pediram a Jesus, Senhor, manda que meus filhos se sentem um à tua direita, outro à tua esquerda no teu reino? Jesus falou, olha, você não sabe o que você está pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eu não vou citar o versículo, mas eles responderam, podemos.
Na verdade, disse, beberei meu cálice, o sofrimento na carne, nesse mundo. Mas sentar à minha direita ou à esquerda é Deus que vai decidir. Não depende de Jesus. Tiago, então, bebeu o cálice que Jesus bebeu. Foi morto à espada. Não vamos falar da vida de João agora, né? Vai citar Tiago. Então, Pedro, melhor dizendo, Paulo, conheceu pessoalmente Estevão, né? Tomou conhecimento de Tiago, morto à espada. Quando ele qualificou a igreja, então, seguindo a regra de pedra, de rocha, de segurança, ele seguiu o mesmo pensamento com outras palavras. Então ele diz assim, olha, escreva a você, Timóteo, esperando ir ver-te em breve. Mas, para que se eu tardar, você tome conhecimento de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo, a igreja de Jesus, o Deus vivo, ela tem que ser firmeza, ela tem que ser pedra, os membros têm que ser pedra, como Pedro se considerou pedra, e como Pedro recomendou em sua carta que os cristãos, crianças, devem crescer, desenvolver, se tornarem pedra. Para se tornar pedra, preciso receber o revestimento do Espírito Santo, que é que nos fortalece e nos capacita a testemunhar o nome de Jesus, o Evangelho. Precisa crescer, desenvolver essa fé, não parar no caminho, não ficar criança para sempre, apenas desejando o bem-estar material, né? Uma vida humana, próspera, alegre, feliz, né? Transbordando de alegria, só paz e amor, vai ficar criança para sempre. É preciso desenvolver a fé, né? Cultivar essa fé, exercitar a fé, crescer na fé, a ponto de se tornar firme como uma rocha, como uma pedra. Aí é a igreja do Deus vivo, né? Não uma igreja de criança, né? De irresponsáveis, de oba-oba e de só alegria que passa, né? Como o mundo vai passar. Tudo passa, esse mundo aqui vai passar também. Então Paulo está seguindo essa linha de comportamento de segurança, né? Em outras palavras, quando Pedro usa a linguagem de Jesus, né? Dizendo, você é Petra, você vai ser uma pedra, né? E junto comigo, que sou uma rocha, e nós vamos edificar a igreja sobre uma rocha, sobre segurança, fortaleza, né? Jesus chegou a dizer, olha, e as portas do inferno não vai derrubar a igreja, não vai prevalecer, a igreja vai vencer, a igreja é vitoriosa. Então até que vocês vejam, quando o evangelho foi para Roma, como os cristãos foram perseguidos em Roma. Vocês se lembram, né? Vocês se lembram, as histórias narram como os cristãos da época dos apóstolos, vamos dizer, da igreja apostólica, do tempo dos apóstolos, onde eles congregavam? Lá em Roma, em catatumbas fedorentas, cheias de cadáveres, de sujeira, fugindo, se escondendo da perseguição romana. Quem ganhou? Foi Roma ou foi os cristãos? No terceiro século, a igreja ganhou, foi anistiada. O imperador Constantino reconheceu o cristianismo e oficializou a igreja lá na cidade de Roma, no terceiro século. A igreja, as portas do inferno não podem contra ela, mas da igreja pedra, da igreja cujos membros é pedra, para que a igreja seja coluna e firmeza da verdade, segurança. Um martelo pode bater na pedra, mas tem que quebrar o martelo e a pedra não pode ser quebrada. O assunto é para, que nós estamos falando, é para quem deseja crescer na fé.
Quem está fraco, desanimado, querendo entregar os pontos, devido às lutas, se fortaleça, se alimente da palavra. A palavra é o leite espiritual, palavra de Deus, palavra do Espírito, né? Não só da letra, do Espírito. Vou falar um pouco mais sobre isso. A palavra do Espírito. Então eu vou ler a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta. Vou ler no capítulo 3, inicialmente, alguns versículos. Vou ter que ler alguns versículos para entender o que nós queremos dizer, viu? Olha, eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas e nem em tábuas de carne, isto é, nos corações. Vou repetir o versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta pelo Espírito, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, está nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para ser um ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vou repetir esse versículo 6, o qual queremos destacar. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Qual é a aliança antiga? A aliança que Paulo se refere é de Moisés, a aliança da lei. Mas uma nova aliança, não a aliança da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Continue prestando atenção para entender. Verso 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestir de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de uma glória o ministério do Espírito? Paulo está se referindo que a primeira aliança promulgada por Moisés é a aliança da morte, a aliança da letra, em relação do Espírito. Por quê? Porque pelo ministério da lei ninguém se salva. Quem está em pecado, continua no pecado. Quem está morto para Deus, continua morto para Deus. A lei só mostra o erro da pessoa. É dada por Deus. Tem a sua glória relativa. Em relação ao ministério do Evangelho, o ministério da letra é o ministério que continua na morte. O Evangelho não. O que o apóstolo fala? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O ministério de Jesus, o ministério do Evangelho, é poder, salva. A boa nova, que Deus ama o mundo, de tal maneira que Deus Jesus, para morrer na cruz, pagar nosso pecado, me salva, te perdoa, te alimenta, te renova, te dá crescimento, te dá esperança. Oh, glória a Deus, aleluia. Compreenda, hoje em dia eu tenho visto aí muitos pregadores, eu também preguei, mais o Velho Testamento que o Novo. Prega mais o Velho Testamento, os milagres, o sobrenatural, do que o Novo. E quando Jesus ressuscitou, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, que foi que ele mandou pregar? Os apóstolos pregaram.
Jesus fala, ide e pregai este evangelho, esta boa nova, esta notícia. Se nós somos igreja, a igreja foi ordenada, a igreja, que prega o evangelho, que evangelho é o poder da graça de Deus, é a boa nova que salva. A fé vem pelo ouvir, o evangelho renova a pessoa, dá esperança, dá fé, dá coragem, dá conforto, dá bem-estar. Mas não o ministério da velha aliança, que é o ministério da morte. Veja bem, não estou inventando nada. Eu só estou lendo a Bíblia. Está tudo na Bíblia. Tudo aqui, olha. Nós não saímos um pingo da palavra de Deus, viu? E se eu estiver fora da palavra de Deus, qualquer um pode me alertar que eu agradeço. Nós queremos seguir a palavra de Deus, só totalmente a palavra. Foi a Bíblia está sacramentada com o sangue de Jesus, com o sangue de muitos mártires. É sagrada, é regada a sangue, é regada a sofrimento. Então não se brinca com a palavra de Deus, que ela é muito séria. Eu tenho muito respeito pela palavra que está escrito na Bíblia, né? Nós sabemos 66 livros que a Bíblia contém. São todas letras sagradas, sacramentadas com a prova e o sofrimento de muitos mártires, com a graça de Deus. Mas quero ler mais alguns versículos, ainda na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda. Agora eu vou ler no capítulo 4, viu? Vou ler no capítulo 4. Vou começar no versículo 1. Presta atenção. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Olha o que Paulo fala. Não desfalecemos. Eu tenho um ministério, eu tenho uma missão. Deus me chamou. E eu não vou me desfalecer. Não vou desanimar, não vou parar, vou continuar pregando esta mensagem. 2. Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Agora eu vou ver o texto que eu quero ler. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Paulo se refere que tem um evangelho encoberto, que a pessoa não entende, não é revelado, e tem o evangelho descoberto, revelado. Esse é o evangelho que Paulo prega. Evangelho descoberto, revelado. O evangelho encoberto é o evangelho da letra, superficial. E as pessoas não amadurecem, não têm discernimento, porque o evangelho tem que ser aprendido por assimilação. Presta atenção. Assimilação. Paulo chegou a escrever em uma de suas cartas, dizendo, ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é bem imitar, mas o aprendizado também se aprende por imitação. Então, Paulo, ele imitava Jesus, ele assimilava o ensino de Jesus. E entre Jesus e eu e você, Paulo se coloca como intermediário. Olha, se você não consegue imitar Jesus, me imite a mim. Ele, Paulo. Por isso eu considero as escrituras, tem autoridade para se pregar, porque elas foram vividas. Paulo deu a própria vida pelo evangelho. Nós podemos lembrar, em uma de suas cartas, Paulo escreve, olha, 5 vezes eu sofri uma quarentena de açoites menos 1. Uma quarentena de açoites eram 40 menos 1, 39. 5 vezes 40, 20 são 200, menos 5,
195 chicotadas. Vai ser louco no evangelho, não sei aonde. Nós, igreja de hoje em dia, realmente a igreja de hoje em dia é muito criança na fé. Primeira chicotada que Paulo recebeu, a primeira quarentena, 39 chicotadas, nas costas. Como esse homem deve ter sofrido. Meu Deus, como um animal ali, talvez abraçado a um pelourinho, sei lá como foi, né? Como foi que ele sofreu essas chicotadas. E ele não desanimou. Na primeira, devia ter desanimado. E ele não desanimou. Ele, Paulo, é rocha, é pedra. Os apóstolos foram pedra, foram Paulo. Isso é a igreja do Deus vivo, hein? Isso, formada em pedras. E Pedro aconselha que nós, cristãos, nos tornemos uma pedra, na proporção de cada um, né? Sei lá, como Deus permite. Mas na proporção, se você é cristão, como diz aí pregadores, né? Está se conceituando, tem muitos cristãos fora da igreja. Não pode ficar fora da igreja. Jesus veio constituir a igreja, ele instituiu a igreja. É a união dos cristãos. É o corpo de Cristo. A igreja tem que ficar congregando na igreja. Não pode existir da igreja. Se separar, porque aí vai se tornando fraco, vai se enfraquecendo e vai acabar fracassando. Na igreja não. A união de forças, onde um ajuda o outro, com a convivência. É preciso conviver na igreja. Seja você fraco, forte, criança ou adulto, o nível que qualquer um esteja vivendo no momento, mas esteja na igreja. A igreja, estamos falando da igreja. E Deus tem um projeto, que todos se tornem pedras. Cresçam, se fortaleçam, conheçam a palavra, como disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verdadeiro cristão se liberta pelo conhecimento da palavra, da verdade, para não ser enganado, senão vai ser enganado, como foi Adão e Eva. Só a verdade, só o conhecimento da verdade, pela convivência, pela assimilação da palavra, isso é um desenvolvimento. Ninguém nasce pronto, né? Nasce do Espírito, depois precisa crescer em Espírito. E a palavra é esse alimento, a palavra de Deus, que deve alimentar o crente para ele se desenvolver, não parar no meio da estrada, nem desanimar, nem entregar os pontos, né? Mas ser fiel até a morte. Sendo fiel até a morte, Jesus vai salvá-lo. Então eu quero dizer que alguns filmes, por exemplo, mas algumas histórias, aqui no Brasil tem uma história de Tiradentes, né? 21 de abril, feriado de Tiradentes. O herói, né, para libertar o país, no caso do Brasil, da influência em Portugal, esse personagem se sacrificou, deu a vida por uma liberdade política, por uma liberdade temporária, que é a vida terrena, pela liberdade do seu país, né? E nós, e o cristão, não deve dar a vida, se necessário, pela liberdade da alma, da vida eterna. Não deve se esforçar, não deve se dedicar, ainda que tenha que morrer, como os apóstolos. Deus não está pedindo, graças a Deus, a igreja, hoje em dia, aqui no Brasil, goza de certo prestígio, mas os apóstolos foram requeridos a vida deles, tanto que se tornaram o alicerce do cristianismo. Olha o fim do apóstolo Paulo. Paulo não teve medo de morrer. Quando ele estava em Cesareia, está no livro de Atos, né? Procura lá. Chegou um profeta lá chamado Ágabo e se amarrou com a cinta de Paulo. Falou, lá em Jerusalém, vão amarrar o dono desta cinta como estou amarrado, que era Paulo. Todos ali falaram com Paulo. Paulo não vai a Jerusalém, estava de caminho para Jerusalém. Não vá. Inclusive Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, o doutor Lucas, que estava presente, escreveu o livro de Atos, acompanhava Paulo em suas viagens missionárias. Paulo falou, dizendo, olha, o que vocês estão fazendo? Chorando e magoando meu coração. Eu estou pronto, não a ser preso, mas a morrer pelo nome de Jesus.
Isso é pedra, isso é rocha, isso é firmeza. O cristão deve crescer na fé, não deve abandonar a fé, não deve abandonar a igreja, deve perseverar, guardar esta fé, crescer nesta fé. E Paulo, o único que estava pronto a morrer pelo nome de Jesus. Toda a igreja, Cesareia e Filipe era o principal, suas filhas, tinha lá uma igreja constituída, né? Filipe foi um dos diáconos que foi eleito, né? Lá no começo da igreja em Jerusalém, e ele se destacou nesse trabalho, começou como um diácono e se destacou como um líder, um apóstolo quase, né? Com a graça de Deus. Mas Deus usou Filipe, né? Precisava expandir o evangelho, ele foi usado. Lá na casa dele, nessa cidade de Cesareia, estava lá uma igreja na casa. Naquele tempo, a igreja congregava em casa, né? E todos se opuseram a que Paulo fosse a Jerusalém para se preservar, para fugir da prisão, para se guardar. Ixi, vida, o que tem de cristão hoje em dia se guardando, tem misericórdia, se protegendo aí, se escondendo. Quero nem aprofundar o assunto, viu? Mas a igreja precisa crescer. Deus precisa ter na igreja pedras, rochas, pessoas livres, fortes, formadas, destemidas a levar esse evangelho. O evangelho, a boa nova, a palavra de Deus, Espírito e verdade, é o poder de Deus. É o poder de Deus, nos diz o apóstolo Paulo, cartas Romanos, para a salvação daquele que crê. Só o evangelho, só a palavra de Deus que pode salvar. Deus abençoe. Inscreva-se no nosso canal. Nos ajude a manter essa divulgação, se for possível, Deus tocar no seu coração. Nosso canal, Igreja do Deus Vivo Oficial. Aguardo a sua inscrição e a sua colaboração e a sua oração. Fiquem todos na graça de Jesus. Até a nossa próxima oportunidade. Amém.